Vamos então começar o 7º capítulo, o povo de Israel. Israel. Dos espíritos degredados na terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Vamos lembrar que é um povo que veio unido, que veio trazendo o monoteísmo, Deus único. É um povo com muita religiosidade, que veio degradado por causa do orgulho, né? Por causa de não se misturar, né? De ser extremamente orgulhoso. E aí nós vamos ver que até hoje eles mantêm esse orgulho, mantém a língua, né, o hebraico, perdão, é uma língua que mudou pouco, né, desde do seu começo, desde Moisés, porque a Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, eles são os livros, o Pentateuco mosaico, os 5 livros de Moisés, que é a Torá hebraica, né? que é o livro sagrado do judaísmo. E até hoje, né, a Torá é escrita no hebraico e pouquíssima coisa se modificou da língua. Então eles se mantêm fechados no seu grupo até hoje. E eles sempre foram discriminados em todos os lugares até hoje, justamente por isso, porque eles são judeus, não assumem a pátria onde eles estão, nem a língua, nem a religião do lugar onde eles estão. Eles mantêm a sua língua, mantêm a sua religião e a pátria deles é Israel. Existindo ou não uma Israel, é a pátria deles. Então, por serem diferentes, os diferentes são sempre perseguidos e são sempre olhados com estranheza, qual que seja a característica da diferença. Não foi diferente com os hebreus. Então, por isso que ele diz, dos espíritos degredados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Então ele está mostrando aqui, este foi o motivo pelo qual eles foram exilados da Estrela da Capela, e esse é o motivo que manteve também essa união e esse grupo fechado. Eles não se misturaram, né? Eles não se miscigenaram com nenhum dos povos para os quais eles foram escravos, foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia. Depois ele foi escravo com o povo sírio-grego, que tinha um nome diferente, que foi me fugiu agora o nome que o salvou. Depois eles foram escravos dos romanos. Mas mesmo assim o orgulho deles se manteve. Língua, religião, mesmo quando eles foram proibidos de exercer a religião deles, eles davam um jeito oculto, um jeito de disfarce e exerciam a religião deles, tanto na época da Babilônia, como na época do Egito, como na época da Inquisição, que proibiu, né, aos judeus exercerem a sua religião. Todos eles eram obrigados a se converterem ao catolicismo, senão eles iam para a fogueira. Eles só mudavam o nome para alguma coisa que não fosse judaico, mas dentro de casa continuaram com as suas tradições, escondido, correndo o risco de serem queimados.
consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual. Aí está o grande problema desse povo. A sua vaidosa aristocracia espiritual. O orgulho e a vaidade que eles têm de serem monoteístas, de serem, como eles colocam, o povo escolhido. O hebreu, ele sempre se colocou e se coloca até hoje como o povo escolhido por Deus. Mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Então, eles não se misturaram, como não se misturam. O judeu ortodoxo não aceita nenhum tipo de casamento fora da colônia judaica. Nós vemos os mais novos, né, se misturando um pouco mais, mas o que fez também com que se mantivesse o povo é que para o judeu é filho de mãe judia. Se o pai não for judeu e a mãe judia, a criança é judia. Então essa questão de a raça, o conhecimento, tudo ser passado pela mãe é que dificultou para os povos que entraram, que dominavam, que matavam os homens, estupravam as mulheres, de fazer com que terminasse a raça, porque a raça, o conhecimento e o povo, né, que se considera judeu é pela mãe, a mãe judia. Então, consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade a par de uma fé soberana e morredora. Sempre a fraternidade, a empatia, né, o auxílio mútuo entre eles, entre os da sua raça. Na época de Abraão, nós vamos ver que o conceito que foi dado é que eles eram obrigados a receber, até porque naquela época eram pouquíssimos os peregrinos e não havia lugar para esses peregrinos, não tinha o conceito de hotel nem de estalagem, então eles eram obrigados a receber, né, os peregrinos, dar a sua melhor comida, o seu melhor local da casa para que eles ficassem. Isso é uma lei que vem desde Abraão, mas eles não se misturavam, né? Então a questão é exatamente essa, eles são extremamente fraternos, eles são realmente irmãos entre si, dentro da comunidade. E é um exemplo muito bonito que eles têm dentro da comunidade que a gente não vê em nenhuma outra comunidade que se ajude tanto quanto a comunidade judaica. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Embora essas características marcantes e preciosas, né, da solidariedade, da fraternidade, ela, como é marcada pelo orgulho e pelo exclusivismo, é só dentro os da raça, acabou trazendo para eles lições dolorosas, sofrimentos, dificuldades, né, que eles sentem até hoje. O antissemitismo é uma coisa que existe praticamente em todos os lugares no mundo todo, em algumas situações oculta, né, velada, outras extremamente abertas, mas existe até hoje, né, o antissemitismo. Vamos ver aqui Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto as outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados no mundo
que os não compreendia. O que o Emmanuel está falando aqui? Da lenda da Torre de Babel. Então, o que ele está dizendo? Não é só um mito, é uma lenda mostrando a inadaptabilidade, a dificuldade do povo judeu diante dos outros povos. Porque o que é a lenda da Torre de Babel? É que mais ou menos 300 anos depois do dilúvio, vamos entender o dilúvio, Noé, como metáfora, todo o Velho Testamento, além da Torá, que são os 5 primeiros livros, mas todo o Velho Testamento são metáforas, são códigos, dos quais os judeus têm, digamos assim, a chave para decodificação através das suas midrash, os seus estudos, né? Das suas plural de midrash, midrashim, né? Através das midrashim, através do Talmud, que é a linguagem passar oralmente, depois ele foi escrito, mas é a linguagem oral, o conhecimento oral, e principalmente a Kabbalah, porque a Kabbalah tem um conhecimento profundo que fica dentro entre os rabinos e entre a sociedade mais estudiosa e mais fechada, que traz um conhecimento absurdo e decifra os códigos, porque Adão e Eva é uma metáfora, é um código. Nós vamos ver o ego, superego e o id através do Caim, Abel e Sete, que são os 3 filhos de Adão e Eva. Nós vamos ver o bem e o mal, né? Caim e Abel e Sete, que é o 3º filho, que é o mais dentro do equilíbrio. Nós vamos ver uma série de metáforas. Noé com a sua arca, também uma metáfora, principalmente para quem leu No Mundo Maior, a casa mental que Calderaro explica no livro No Mundo Maior. Quem não leu, leia, tem no canal o livro No Mundo Maior. Então, são todas metáforas que os hebreus, principalmente os rabinos, os estudiosos da Kabbalah, dos livros além da Torá, decifram, conhecem, conhecimentos preciosíssimos. Tanto é que nós vamos ver uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem, nós vamos ver na metáfora do princípio, né, da formação da Terra, quando nós vamos ver na Gênesis que criou-se o dia e a noite, juntos. Por que o dia e a noite foram criados juntos? Porque a Terra é redonda. Então, no momento que se criou o dia, automaticamente do outro lado era a noite. E a Cabala traz isso desde a época de Moisés, desde os primeiros ensinamentos que foram passados de pai para filho através do povo hebreu. E nós vamos ver que quando na Espanha a rainha Isabel de Espanha expulsou, né, o rei Francisco, se eu não me engano, expulsou os judeus, os portugueses acolheram todos os judeus. E o conhecimento da Kabbalah, o conhecimento dos judeus é que fez com que a escola de Sagres progredisse do jeito que progrediu, porque o conhecimento deles é muito grande, inclusive o da Terra ser redonda. Então é muito profundo o conhecimento. E para a gente entender o Novo Testamento, para a gente entender os ensinamentos de Jesus, nós precisamos conhecer pelo menos um pouco do Velho Testamento. Para isso precisamos conhecer um pouco da cultura e das explicações do judaísmo. Porque Jesus era judeu e falava para os judeus. E todo judeu tem a Torá de cor. Ele podia não saber ler e escrever, mas ele conhecia a Torá de cor. Porque aos 13 anos, que é o bar mitzvah dos meninos e bat mitzvah das meninas, tem que ir lá na sinagoga, né, para mostrar que sabe a Torá de cor. Então, todo judeu tem a Torá de cor, ele tem esse conhecimento. Então, quando Jesus falava, ele estava falando como judeu para judeus, e aquilo que Jesus estava colocando, os judeus entendiam porque eles lembravam do que está na Torá. Não, na Torá está escrito isso, por isso que Jesus está falando aquilo. Porque ele estava sempre colocando dentro da Torá. E nós vamos ver no caminho de Emaús que Jesus está explicando Moisés e os profetas para Tadeu e Cleófas.
que estão ali não reconhecem Jesus, que vem falando da morte do Messias, e ele falou, mas vocês não lembram de Moisés e os profetas? E aí ele vai explicando tudo que foi colocado através de Moisés e através dos profetas sobre a vinda do Messias. Então Jesus estava sempre ratificando a Torá. Isso é importante que a gente entenda. Então aqui Moisés. As lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na terra não pesou tanto às outras raças degradadas quanto na alma orgulhosa dos judeus, porque a Torre de Babel foi construída mais ou menos, a lenda é de 300 anos depois, né, do dilúvio, onde, segundo a lenda, todos falavam a mesma língua, mas como eles quiseram chegar até Deus para não terem mais nenhum tipo de problema causado por esse Deus, eles queriam chegar a Deus para dominá-lo, uma soberba do povo, aí veio, né? Deus desceu, então, ou seja, ali no caso Elohim são os deuses, então os deuses desceram, porque são os prepostos, né? Quem estuda a Gênese, quem estuda o judaísmo entende bem isso, e é importante que a gente entenda que quando se fala no Velho Testamento de Deus, está falando de um profeta que é um outro nome para médium. Quando se fala de Deus, se fala de um espírito superior que está ali trabalhando com aquele médium, ou dos espíritos superiores ensinando, falando ou explicando para ele. Então esses espíritos superiores colocam para eles essa divisão de línguas, né? Então isso também é uma metáfora da inadaptação do povo judeu, né, israelense ou hebraico, ou aliás hebreu, porque judeu é da tribo de Judá e são 12 tribos, mas o povo hebreu junto aos outros povos, essa inadaptação, e que até hoje eles não se misturam. Até hoje essa colocação da Torre de Babel, de serem línguas diferentes, povos diferentes, uma falta de compreensão e uma falta de comunicação com esses povos, ele é muito presente dentro do povo hebreu. É o significado, né, dessa lenda, dessa metáfora da Torre de Babel. Sem procurarmos os seus antepassados anteriores a Moisés, né, como eu estava falando aqui até de Abraão, vamos encontrar o grande legislador hebreu, Moisés, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termutes, cuja caridade fraterno recolher. Só para a gente lembrar aqui, vamos lembrar que o faraó ordenou a morte dos meninos hebreus, porque ele tinha medo de um levante, né? Ele sonhou e os sacerdotes traduziram o sonho dele que seria um judeu, um homem judeu que venceria o faraó. Então ele deixava nascer as meninas e os meninos tinham que ser jogados ao rio. Por isso que Moisés é colocado com 3 meses, né? Ele foi escondido durante esses 3 meses, ele é colocado no rio. E Termutes, isso é interessante a gente entender que Termutes, ela está se banhando no rio porque ela tinha lepra, hanseníase. E ela estava ali, por isso que ela estava, digamos assim, desprotegida, né? E Miriam, que é irmã de Moisés, pôde chegar a ela quando ela recolheu a criança, mas o carisma da criança e principalmente o carinho dela, por hora que ela viu que era um hebreu, pelas roupas, por tudo, ela viu que era um hebreu. Mas que ela pegou no colo, que ela se tomou de carinho por esta criança, ela ficou curada. Isso faz parte de um midrash, de um estudo, uma colocação dentro do estudo judaico. Ela ficou curada e por esse amor ao inimigo, porque eram escravos e sabiam que eles queriam se libertar e que teriam mais cedo ou mais tarde um levante. Então era o inimigo, e ela amou profundamente ali aquele inimigo e o tomou como filha, e ela se curou da hanseníase. Então, e por isso que ele passa a ser o filho que ela não teve, querido e protegido, e as colocações também fazem que o faraó
tinha um carinho muito grande por ele como um avô, por ser uma criança extremamente carismática, por ser um espírito elevado. Para a época, nós temos que lembrar, ele não é um espírito puro como Jesus, ele é um missionário, é um espírito elevado com os problemas da encarnação, com os problemas de estar na Terra. Vamos lembrar que Elias também era um espírito elevado e fez as coisas que fez, né? Nós vamos ver que depois ele reencarna como João Batista, e ele também é um espírito elevado e continua ainda tendo dificuldade para entender uma série de coisas. Então, o espírito elevado em missão não é um espírito puro, como Cristo, mas não deixa de ser um espírito elevado, um espírito extremamente carismático, um médium de uma categoria, um médium de uma sensibilidade com todo tipo de mediunidade, que é o caso de Moisés, e ele, por ser protegido, né, por ter ser criado como um príncipe, ele entrou em contato com toda a sabedoria do Egito, com o monoteísmo, que era conhecido só dentro dos sacerdotes, só dentro ali dos faraós, dos príncipes, né? E para a população era o politeísmo. Então não só conheceu o monoteísmo, como conheceu toda a ciência, todo o conhecimento absurdo que os egípcios tinham, de todos os setores, química, medicina, né? Além de ser um médium fantástico, ele tinha um conhecimento fantástico também. Por isso, a dificuldade dos sacerdotes do faraó de superá-lo, porque ele tinha o conhecimento desses sacerdotes, mais uma mediunidade absurda, né? Então, continuando aqui. Moisés, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão, da terra prometida, né, de Canaã. A palavra Canaã quer dizer terra prometida, que é o que eles vão buscar. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo, aquilo que eu estava falando, não é Deus, são deuses, Elohim são deuses. Então são os emissários do Cristo que trazem para Moisés o decálogo, né, os 10 mandamentos, é o que ele está colocando aqui. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Então, como o Chico colocou no Pinga Fogo, talvez seja o decálogo, a primeira psicografia, né? A psicografia feita em pedra. E é muito interessante porque nós vamos ver que os 10 mandamentos, eles chegaram através de Moisés 1000 e poucos anos, né? Mais ou menos 1500, 1800 anos, mais ou menos isso antes de Jesus, e depois 1800 anos depois de Jesus chega o codificador, né? Chega o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então nós vamos ver que 1000 e poucos anos antes do Cristo chega o Decálogo, que trazem leis que existem até hoje, que depois passou a fazer parte da lei romana, dos códigos romanos, foram usados por todos os povos e são usados até hoje. Nós vamos ver que os conselhos do sogro de Moisés para ele, de criar uma divisão de trabalho a cada um chefe para cada 10, né? Depois 10 chefes, cada 10 chefes, um chefe com 10 que eram subordinados a ele para ele resolver as pequenas coisas, depois cada 10 desse chefe subordinado a um outro, e a cada 10 desse grande subordinado ao outro, até chegar a Moisés, para que Moisés não ficasse cuidando das pequenas coisas, que foi a primeira forma de se organizar uma divisão de trabalho, que é usado até hoje como organização e método dentro de uma empresa. Me fugiu agora o nome.
eu até quando eu estava estudando vi, mas agora a idade vai pesando, me fugiu o nome do sogro de Moisés, mas é usado até hoje. Isso é de 1000 e poucos anos antes de Cristo. Então nós vamos ver que Moisés proíbe a mistura de leite com carne. Por quê? Porque o leite, misturar o leite com a carne, não só causa problemas de contaminação, que hoje a gente sabe, a tábua, as coisas que são usadas para carne, como acontece no judaísmo, não pode se misturar com o que é usado para legumes. O leite fermenta, ele cria verme junto com a carne. Então, são ensinamentos que trouxeram uma saúde melhor para o povo. Não consumir o porco porque tinha uma série de impurezas. Então, uma série de coisas que foram colocadas para os judeus como alerta para que eles se mantivessem com mais saúde, inclusive a circuncisão, por causa de muitas infecções que levavam os meninos à morte, né? Uma forma de limpeza higiênica, né? A circuncisão. Então, fez com que esse povo tivesse uma qualidade de vida diferenciada por esses ensinamentos, que são ensinamentos para um povo, que o povo transformou em dogmas, transformou em lei. Isso é coisa do povo, que é mais fácil se ater ao fora, ao lavar a mão, que é uma norma judaica, que hoje, principalmente na pandemia, a gente vê a importância disso, que os judeus 1000 e poucos anos antes do Cristo já aprenderam a lavar as mãos e os pés antes de entrar em casa, antes de entrar para a refeição, sentar para a refeição. E a gente sabe a importância disso para não haver contaminação. Então, esses ensinamentos que esses espíritos trouxeram para esses médiuns chamados na época como profetas, fizeram com que esse povo tivesse uma saúde melhor, tivesse uma longevidade maior. Então, antes de abandonar, vamos continuar aqui. Quando ele diz, né? Quando ele diz aqui que é quando então recebe de emissários do Cristo no Sinai os 10 sagrados mandamentos que até hoje, aqui hoje de Emmanuel, 1938, quando esse livro é terminado e vai para ser publicado, representam a base de toda a justiça do mundo. Antes de abandonar as lutas da terra, na estática visão da terra prometida, né, da terra de Canaã, quer dizer, na visão arrebatada, né, da terra prometida, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 livros, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que o judeu chama de Torá, né? Então, esses 5 primeiros livros é o Pentateuco. Iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Olha a colocação de Emmanuel. A gente tem que ter todo o respeito e a gente precisa estudar, embora os espíritas tenham uma certa dificuldade, relega por ignorância, nós temos que ter muito respeito e estudar muito essa cultura para podermos entender os ensinamentos de Jesus. Então, o que ele coloca aqui, Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades por vindouras. Aí nós vamos ver o judaísmo e o cristianismo. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, que esses iniciados são os que montaram, estudavam e transmitiam a Kabbalah, ou Cabala, como alguns falam, mas o judeu fala Kabbalah, e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eu vou repetir. Estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que no Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos, são códigos, são metáforas dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas franceses, nestes últimos tempos, aqui o Emmanuel falando ali da época, né, do começo do século XX, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia,
aproximando-se da realidade, com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Nós precisamos realmente mergulhar nos estudos judaicos, na Cabalá, para podermos entender o Velho Testamento, né, principalmente a Torá, que são esses 5 livros de Moisés, para podermos entender as parábolas, as explicações e os ensinamentos de Jesus. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas. Todo o Velho Testamento, ele é formado por palavras enigmáticas e por simbolismo. A própria palavra Bíblia quer dizer um conjunto de livros, uma biblioteca. A Bíblia foi se juntando ao longo de milhares de anos. Os 5 livros que se diz de Moisés, não foi Moisés que escreveu, foram escritos ao longo do tempo, porque antigamente, principalmente entre o povo judeu, o livro se dava ao nome do autor aquele que realizou a tarefa e não quem escreveu. Então, como escreveram sobre Moisés, o livro é de Moisés, embora não tenha sido Moisés que tenha escrito. Então, é importante entender isso. Então, esses 5 livros falam de Moisés. Então, começa com a Gênesis, né? Nós vamos ver lá Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. Depois nós vamos ver Abraão, aí nós vamos ver em Êxodo, que é o 2º livro, começando a falar de Moisés, né? Depois nós vamos ver Levítico, Números e Deuteronômio, quando termina, né, a história de Moisés, que é a Torá, são esses 5 livros. Então, esses livros são enigmas, são códigos secretos, mas todo o resto do Velho Testamento que foi escrito depois e se juntou ao que nós chamamos de Velho Testamento, se juntou ao conjunto de livros, que a Bíblia é conjunto de livros, são enigmas e precisam ser decifrados. Então, o livro dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Ele coloca aqui parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Quer dizer, mesmo os hebreus, né, com a Cabalá, com o Zohar, com vários livros que eles têm decifrando esses códigos, ainda é parcial. Ainda tem mais coisas para serem entendidas e serem aprendidas. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, a sua feição ali fechada numa esfinge, fechada num segredo, né? Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança, principalmente os salmos, né? Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que a par do Evangelho está o Velho Testamento. Quer dizer, junto, par e par com o Evangelho, que é a boa nova do Cristo, está o Velho Testamento. Porque nós precisamos conhecer, entender, decifrar um pouco do Velho Testamento para entendermos o Novo Testamento, né? A nova boa nova, a boa nova de Jesus, né? Que é o Novo Testamento. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam 2 etapas diferentes do progresso humano. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva aqui no sentido de primeira, né, de princípio. Moisés, com a expressão rude da sua palavra primitiva, recebe do mundo espiritual as leis básicas do Sinai, construindo desse modo o grande alicerce do aperfeiçoamento moral do mundo. E Jesus no Tabor, que é aquilo que eu estou falando, porque no Tabor ele está com Elias de um lado e Moisés do outro. E Jesus no Tabor,
ensina a humanidade a desferir das sombras da terra o seu voo divino para as luzes do céu. Então nós vemos o tempo todo Jesus colocando que ele não é contra, ele não vem destruir a lei está na Torá. Ele é contra aquilo que os fariseus fizeram com a lei, porque oralmente eles foram reinterpretando e colocando a lei do jeito que eles queriam. Por isso que Jesus coloca: ouvistes o que foi dito, odiarás, quer dizer, amarás menos. Não existe a palavra odiar, né, na língua nem grego do povo, que é o koiné, que era o que Jesus usava, nem no hebraico, né, porque o hebraico só é usado dentro do templo, só para a Torá, só para as coisas religiosas. Então, era o que ele colocou: ouvistes o que disseram, amai menos os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele veio colocar o amor, né? Moisés não fala de amor, ele fala honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Não matarás. E nem Moisés conseguiu respeitar essa lei. Honrarás teu pai e tua mãe. Não adulterarás. Qualquer tipo de adultério, adulterar um livro, adulterar uma fórmula, adulterar um pensamento, adulterar um sentimento, adulterar uma biografia. Nós vemos um monte de gente hoje colocando palavras na boca do Chico que ele nunca disse, adulterando a biografia dele, que foi sempre muito correto, sempre dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro do Pentateuco de Kardec, dentro dos ensinamentos da doutrina. Ele nunca colocou nada, absolutamente nada nos seus livros que fosse antidoutrinário, que fosse contra aquilo que o Kardec nos trouxe, contra aquilo que Jesus nos colocou. E a gente vê um monte de gente colocando na boca, porque Chico me disse só para ele, não disse para mais ninguém. Chico me disse. E vai colocando coisas antidoutrinárias, coisas que não têm sentido, coisas que vão contra o que a doutrina nos traz. E o Chico veio trazer subsídios para a doutrina. A obra do Chico é subsidiária, ela vem amparar para que a gente possa conhecer e possa ter um amparo maior e melhor dentro da doutrina espírita. Então precisamos tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, que as pessoas fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro na internet. Chico me disse, a maior barbaridade. Vai acontecer tal coisa. Jesus colocou, pegam o sermão profético que é Mateus 24, colocam literalmente, as palavras do Cristo são para dentro, colocam para fora na literalidade para criar medo. Vai ter não sei quantos dias de escuridão, meses de escuridão, falta d'água, tudo para criar sensacionalismo, para alimentar os nossos irmãozinhos instigantes, porque eles se alimentam do medo, aumentar, né, os discípulos, aumentar os discípulos das trevas, e principalmente deturpar os ensinamentos daqueles que vieram nos trazer um ensinamento verdadeiro, principalmente do Chico. Então, jogando lama na biografia do Chico, com essa história de Chico me disse. Tomem muito cuidado, vamos buscar os conhecimentos dentro dos ensinamentos de Kardec, dentro dos ensinamentos do Chico, através de Emmanuel, através de André Luiz, através de Neio Lúcio, através de Humberto de Campos e muitos outros, através do Divaldo com Joana de Ângeles, com Filomeno de Miranda, com Amália Rodrigues e muitos outros. Vamos buscar o conhecimento naqueles que têm bases verdadeiras para nos ensinar. Vamos tomar muito cuidado com os falsos profetas e os falsos cristos que estão aos milhares na internet, aos milhares, infelizmente. Então nós estamos no nosso horário, no nosso próximo estudo nós vamos ver o monoteísmo. Até lá!